Fernando Richard, sou personal trainer, sou professor de educação física desde 2009, certo? Trabalho com preparação física em grupos, em atletas individuais, e nesse curso eu vou falar sobre a musculação funcional mais especificamente. A introdução, que o verdadeiro motivo que eu escrevo esse conteúdo é pela necessidade que temos de atender nossos clientes que desejam obter resultados, mas odeiam a academia, odeiam revisar aparelho, odeiam ficar sentadinho lá, ou até mesmo aquele aluno que a gente percebe que ele não vai ter resultado sentado na cadeira de extensora, ou flexora, ou leg press, que seja. Então a gente bola um treino para ele mais curto, mais intenso, sem máquinas, e que explore a musculatura que ele deseja, né, ganhar o músculo, ou aumentar aquela massa muscular, ou emagrecer, ou o que seja, certo? O objetivo a gente vai especificar de acordo com o aluno. A diferença da musculação tradicional para a musculação funcional é que a musculação tradicional ela é conhecida por ser conhecida por uma atividade que molda o corpo com a utilização das cargas e com peso livre também, e com aparelhos específicos, visando a hipertrofia, aumentar a massa muscular, utilizando exercícios localizados. Então aqui a parte principal da musculação tradicional é trabalhar a musculatura de forma localizada. Então quando você senta numa cadeira extensora, por exemplo, vai localizar o exercício mais na região do quadríceps, certo? Isso todo mundo sabe. E é dividido por grupos musculares, por isso que ele é mais localizado. Então localiza e divide o treino de acordo com o grupo muscular que deseja trabalhar no dia. A divisão depende também de vários fatores, né? Mas pode trabalhar todos os grupos musculares, se quiser, lógico. Geralmente não se usa muito. 3 grupos musculares, ou 2 grupos musculares, ou um único grupo muscular, dependendo do objetivo, né? A musculação tradicional também, os treinos são divididos por grupos ou por séries. O recomendado é treinar em torno de, eu até escrevi errado aqui, mas assim, em torno de 12 a 15 séries por grupo musculares. Não é que seja o ideal, é que geralmente isso, um treino de 40 minutos a 1 hora, ele, se fizer nesse sentido com esse objetivo, vai gerar em torno de 12 a 15 séries por grupo, que gera em torno de 120 a 160 repetições, um pouco mais, um pouco menos, mas esse seria mais uma base. Como seria? Por exemplo, rosca direta 3 de 12, 36 repetições, martelo 3 de 12. Isso aqui também é só sugestivo, né? As séries podem ser piramidais, pode ser drop set, pode ser vários tipos de séries. Scott, rosca alternada, então deu 144 repetições, deu 14 séries. Geralmente é um treino de bíceps que geralmente o homem usa muito, né? É um treino mais simples, mas geralmente mexendo aqui nas repetições. Às vezes coloca cargas maiores com menos repetições, ou trabalha com séries sem contagem, que é o recomendado, né? Hoje em dia é mais recomendado, até porque trabalha com menos carga, maior volume, mas também prejudica menos as articulações, né, devido à carga. Mas isso não vem ao caso aqui. Os métodos eu vou deixar como um bônus, tá? Tem um bônus do método de musculação normal, né, tradicional. A musculação funcional se baseia em executar os exercícios resistidos, igual a musculação normal, tradicional, porém com ênfase em hipertrofiar músculos utilizando acessórios. Aqui quando eu falo hipertrofiar, não quer dizer que vai gerar hipertrofia ou aumentar a massa muscular ou emagrecer. Isso vai ser estabelecido de acordo com o objetivo do cliente, do aluno, ou seu mesmo, se você for treinar sem aparelhos de musculação, certo? Usando os acessórios como elásticos, halteres, kettlebell, peso corporal, e o mais importante, que é aqui, ó. Por que eu estou fazendo um vídeo e não entregando apenas o PDF? Porque quando você faz uma rosca direta em pé,
você não está usando só o músculo do bíceps, você está executando com a estabilização do tronco, senão o tronco fica chacoalhando, vai para frente, vai para trás. Então, o que acontece? A prioridade do treinamento funcional hoje é focar na contração do core. Quando você treina o treino todo contraindo o core, geralmente não precisa fazer muito treino de abdominais, de lombar ou todos os músculos do core mesmo, que são os oblíquos, o reto, o abdominal, o ínfra, porque já está tendo uma contração. Mas isso aqui só vai acontecer, claro, que se o professor for induzindo o aluno ou o próprio treinamento for induzido para isso, certo? Então o treino pode ser por tempo ou por repetições, treinamento de musculação funcional. Pode ser dividido por grupos musculares normais também e pode ser em circuito. Na musculação convencional, o circuito de bíceps, por exemplo, seria uma bisete, trisete, uma super série com vários exercícios, mas no treinamento funcional a gente chama de circuito ou um HIIT, talvez. Isso, o nome também não importa muito. O que importa é que aplica vários exercícios em sequência, dando intervalinho de 10 segundinhos, ou às vezes até direto. Certos benefícios da musculação funcional, como eu estava falando do core, o equilíbrio do fortalecimento muscular, como toda a área de atuação tem, né, até nos esportes. Trabalha vários grupos musculares do corpo todo, como eu estava falando do core. A prática traz equilíbrio do que se refere ao desenvolvimento e fortalecimento dos músculos do corpo. Isso também é muito básico, né? Diminuição da chance de lesão, a propor a distribuição de peso pelo corpo todo. Então o que acontece? Quando se faz um treino de treinamento funcional focado só no bíceps, por exemplo, vai ter uma ativação do core, certo? Se for feito em circuito, as cargas serão menores, porque dificilmente alguém consegue fazer séries com muita carga em circuito. Então a redução da carga é muito maior. Por ser assim, a diminuição da pressão articular, tanto dos cotovelos, punhos, até dos ombros, pode diminuir porque não está sobrecarregando as articulações. Está dando um pump no músculo, mas sem tanta pressão nas articulações. Então por isso que diminui um pouco a chance de lesão. Porém, ninguém está salvo de lesões. Estimula o cérebro, porque o treinamento funcional exige que o praticante pense enquanto está realizando o exercício. Isso que eu falei já antes de estar fazendo a rosca direta, pensando no abdômen e na lombar e pensando que não pode desequilibrar. Então assim, é muito focado, então estimula bastante o cérebro, certo? Por exemplo, uma série que ele precisa levantar um saco de areia até os ombros, tá? Isso aqui é uma metodologia que eu peguei para adicionar o texto, porém poderia ser outra, tá? Outro exemplo. Ou fazer um sprint e repetir o mesmo movimento algumas vezes, há uma exigência que ele entenda como se deve se movimentar, ao contrário do que quando a pessoa repete o movimento de maneira automática. Então o que acontece muito no tradicional é que a pessoa chega na academia, ela já tem um automatismo, que é fazer um aquecimentinho na esteira, daí vai lá na extensora, ou vai no supino, tudo de forma automática, certo? Então por isso que o treino funcional se torna ser menos tedioso, e eu vou mostrar um pouquinho mais para frente aqui por quê, tá? Porque levantar os mesmos aparelhos com peso toda semana na academia pode ser tedioso. Trabalhar exercícios funcionais propõe um uso de acessórios diferentes no treinamento. Faz com que você saia da rotina, da malhação, e pode deixar mais animado e estimulado. Como é que faz para você trabalhar um grupo muscular
com acessórios e que atinja o seu músculo. Por exemplo, se você tem em casa ou você é um treinador que tem muitos acessórios como Medicine Ball, por exemplo. Medicine Ball dá para fazer um treino de bíceps, dá para fazer um treino de tríceps, dá para fazer um treino para peitoral, para deltoides, para perna, para agachamentos, né? Entre outros. E o que vai fazer dar o estímulo certo ao músculo, tá? Se for focar em músculo, é o volume do treino. Se for uma bola muito pesada, vai ser um treino menos volumoso, porque às vezes vai exigir muito da pessoa, tá? Em pouco tempo. Então, um material utilizado para trabalhar com musculação funcional. Eu estou falando isso mais para quem quer trabalhar no parque, quer ir na casa do aluno, quer ter na própria casa ou na própria academia, tá? Sem utilizar as máquinas, certo? Então vamos lá. Para caracterizar uma atividade funcional, deve-se utilizar o mínimo ou nada de equipamentos, ou seja, utilizar acessórios como um timer, certo? O timer eu vou explicar como mais para frente também. Uma fita de suspensão, os elásticos, mini bands, super bands, tubing elástico, que aqui na minha região chama de sorinho, faixas elásticas do pilates, elásticos tensores em geral, halteres, kettlebell, barras e anilhas, tá? Eu uso muito o kit pump e um colchonete. O colchonete é mais para trabalhar o core e tal, mas assim a gente acaba usando ele para fazer alguns exercícios com os elásticos. Então, o método agora chegou na parte principal do que eu queria falar. Ele já foi elaborado, foi testado em academia, na tentativa de atingir os alunos que teriam pouco tempo e aqueles que tinham dificuldade de treinar musculação de forma intensa e saindo assim da zona de conforto. Por quê? Porque eu usava daí nesse caso circuitos, treinos com volume e treinos sem aparelho, porque não precisava esperar alguém utilizar uma remada, usar o supino e já partia para um treino mais intenso, focado no objetivo, porém sem usar máquinas. Foi utilizado inicialmente o Tabata Training, até porque é um método que consiste em tempos, tá? Tempo de execução, tempo de descanso, e por conter uma série mais focada em alto volume, poderia ser 8 séries, certo? Que é o normal, que o método por si só o método é intenso. Dentro do protocolo foi introduzido exercício de musculação, certo? Como o método original não é, tá? Não é com aparelhos, não é com peso livre. Então foi introduzido dentro do método do protocolo, tá? Com ou sem máquinas. Porque numa academia, dentro da academia a gente acaba utilizando algumas máquinas, tá? Porque às vezes dá certo naquele dia, a gente tem a máquina disponível, mas se não, tá? A gente fazia já tudo com peso livre. E que os alunos entendessem que não havia necessidade de utilizar aparelhos de musculação em seus treinos, podendo treinar com acessórios, com peso corporal, e assim se constatou um outro benefício, o de não precisar revezar o aparelho, como já foi dito, pois em um pequeno espaço, né, alguns metros quadrados, era possível treinar, e treinar intenso. Eu gosto muito de treinar os clientes, os alunos, num espaço pequeno, de 1x1, 2x2, um quadradinho. Eu consigo atender mais alunos ao mesmo tempo e consigo imprimir uma intensidade alta sem atrapalhar as outras pessoas que estão no ambiente. Vamos lá para um exemplo do treino de né, uma prescriçãozinha aqui. Aquecia normalmente na esteira, na bike, certo? Aos poucos foram trocando por um treino mais funcional, né, usando pular corda, polichinelos, corrida na rua. Como eu trabalhei muito na frente de um lago municipal, o pessoal dá uma corridinha em volta do lago, vinha, dava uma trabalhadinha no core, na mobilidade e ia para o treino principal, que geralmente era de 2 a 3 tabatas e depois alongava e ia embora. Ficava mais ou menos assim, 2 rounds, né, 2 rodadas completas,
e em seguida partiria para o treino principal. Então, na parte do core, né, depois do aquecimento, depois da mobilidade, parte do core. O treino de mobilidade tem um e-book, tem um módulo que só fala sobre isso, sobre prevenções, então ele tem vários exercícios de mobilidade articular que dá para ser trabalhado. Então faria 20 segundos de prancha frontal, descansava 10, virava, né? Fazia a lateral direita, 20 segundinhos, virava, esperava 10 segundinhos, fazia a esquerda, um abdômen completo, voltava, repetia tudo de novo, prancha frontal, lateral, lateral e abdômen. Isso daria 8 rounds, certo? De 20 segundos por 10 de descanso. Esse seria um treino básico inicial. Lógico que aqui entra, dá para colocar só de pranchas mesmo, tem mais de 25 formas de execução, certo? Então dá para alternar, dá para fazer em pranchas inclinadas também o abdômen, então dá para trabalhar de várias formas. Isso aqui a gente pode ir evoluindo, né? Se o aluno já é evoluído, se você mesmo é bem evoluído, pode fazer até esse Tabata com apenas um exercício, não precisaria nem ser os 4. Faria 8 rodadas, certo? Aqui eu coloquei 2 rodadas porque seriam 4 exercícios, mas 8 rodadas de 20 segundos de abdômen, descansa 10, 20 segundos de abdômen, descansa 10, até dar os 8 rounds, ou quanto for necessário fazer.